Padre Fábio, quem escreve aqui é a Ana Atos de Melo. Sou enérgica. Ser enérgica ou exigente com a família é pecado? Sabe o que a Célia leu isso aqui? Ser energética. Como é que chama aquele produto que deixa a gente para cima? Red Bull. A mulher é um Red Bull. Veja bem, gente. Toda criação, a boa educação, educar os filhos, a gente é isso que vê acontecendo, dando certo por aí. É a minha posição. Toda educação, a boa educação tem que ser balanceada. Se você cria com limites demais, você corre o risco de ter um filho muito pouco criativo. Porque o limite demais corre o risco de retirar aquela criança da capacidade de ser criativa. Se deixa livre demais, você corre o risco de ter uma criança sem o valor da disciplina. Quando é que você vai saber que você está sendo enérgica demais? Quando você está deixando seu filho com medo de você. Filho não tem que ter medo de pai e de mãe. Filho tem que ter respeito. Medo é uma coisa que não deve existir entre pai e filho. Respeito sim. Por isso que quando você percebe que o seu filho já tem medo de lhe contar a verdade, cuidado. Pode ser que você tenha sido enérgica demais e não soube criar a ponte para chegar até ele. O tempo todo na educação dos filhos, nós precisamos estabelecer pontes. Todo dia tem que construir uma ponte nova, viu? Porque a distância do filho com o pai vai crescendo à medida em que ele vai crescendo no corpo, na alma, na estatura, em tudo. É como se nós tivéssemos que atravessar o mesmo rio todos os dias, mas para cada dia aquele rio tem um pouquinho mais de margem. Então a ponte que você construiu hoje para chegar ao seu filho hoje, ela não serve amanhã, porque o seu filho terá crescido um pouquinho mais amanhã. Isso é uma regra muito simples que eu inventei agora, só para a gente poder entender que à medida em que esse rio se torna mais caudaloso e largo, ele se torna mais perigoso também. É muito fácil você cuidar de um riachinho, não é verdade? É muito fácil você ter o cuidado de um pequeno riacho. Mas o riacho, à medida em que ele vai recebendo os afluentes, ele vai se transformando em rio. Quem são os outros afluentes? Os amiguinhos que ele encontra na escola, os programas de televisão que ele vai assistindo, a professora, as outras pessoas que vão tendo influência sobre ele. Daqui a pouco, aquele riachinho que era o seu filho, se transformou num rio caudaloso. E se você não construiu pontes todos os dias para atravessar e chegar a este menino, você corre o risco, então, de morrer afogado no próprio filho que você criou. O que é morrer afogado no próprio filho? É você perder o controle da situação. Aqui no meu livro, que nós estamos lançando, O Sequestro da Subjetividade, tem uma história que eu conto, que se chama O Pequeno Agressor. O pequeno agressor é um menino que aos 7 anos de idade manda na mãe. A mãe tem verdadeiro pavor do filho, ela tem medo do filho, ela já não tem mais autoridade de chamar a atenção dele, ela já não tem mais autoridade de dizer para ele o que é certo, o que é errado. Por quê? Porque o menino, apesar de ser muito pequeno, ele tem um domínio imenso sobre ela. Sabe como começou o domínio? Porque essa história é real. É porque a mãe foi muito maltratada quando criança. O pai dela era muito bravo. Então ela tinha medo de fazer com o filho o mesmo que o pai fez com ela. Então ela foi pelo lado oposto. Ela deixou o menino livre demais. Deixou o menino sem limites. E o menino que não aprendeu a ter limites, como ele foi se tornando um rio caudaloso, ele afogou a própria mãe. Porque ela perdeu. O menino, aos 7 anos de idade, minha gente, ele já agredia fisicamente a mãe. Chegou a agredi-la uma vez, aqui no livro eu até conto, agrediu com uma tesoura. Veja bem, esse menino foi vítima de um sequestro. Que sequestro é esse? A falta de educação. Quando a gente não coloca limites nos filhos que nós temos, nós estamos impedindo o desenvolvimento de uma subjetividade saudável. Aí a gente rouba aquilo que ele tem de precioso. Porque dentro daquela criança existe a capacidade de compreender a autoridade do pai. Só que se ele não for ensinado todos os dias, ele não vai aprender. O rio foi se tornando caudaloso, deixou de fazer a ponte. Aí você já não sabe mais a medida.
Você já não sabe mais como atravessar, você não sabe mais como chegar da outra margem. Então, se a gente quiser, de fato, educar com qualidade, nós precisamos saber colocar o limite e o amor. O Chalita escreveu um livro muito interessante, que é a Pedagogia do Amor. No livro ele fala justamente dessa capacidade que o amor, que o afeto tem de educar uma pessoa. Porque você retira dela o medo. Você coloca o amor. São Paulo já fala isso de maneira muito bonita numa das suas cartas. Onde há o amor, não há o medo. E é verdade. Eu às vezes fico pensando, minha gente, que uma das grandes dificuldades que nós temos como igreja é que nós deixamos de ensinar o amor de Deus. A gente ficou ensinando demais as suas leis. A gente ficou falando demais dos 10 mandamentos. A gente falou demais dos 7 pecados capitais. A gente falou demais do pecado. E a gente esqueceu de dizer que Deus é amor. Todo mundo tem medo de lei. Todo mundo tem medo de errar e a lei ser punido por ela. Então, muitas vezes, até mesmo dentro da religião, nós não temos cristãos educados para o amor, porque eles foram educados para o medo. Não amam a Deus porque amam a Deus porque vivem para não ir para o inferno. Aí perde o melhor da festa. O amor que eu tenho a Deus não é para me livrar do inferno, não, é para me dar a vida. Senão, caso contrário, a gente vai passar a vida inteira vivendo as restrições sem descobrir o valor que elas nos trazem. É igual você deixar de comer aquilo que engorda. Na hora que você está deixando de comer é sacrifício, mas na hora que você vê a sua gordura indo embora, é o prazer, é a satisfação, não é verdade? Quem segue de fato com disciplina, com amor, uma dieta, vai viver o sofrimento da restrição, mas vai também viver a satisfação do resultado. Educar um filho é a mesma coisa, é você colocar diante dele uma dieta. Terá sacrifício? Terá, mas terá também satisfação. Quando nós começamos a colocar os nossos filhos dentro de um regime muito ditador, onde ele não tem oportunidade de dizer, onde ele só tem que ouvir, a gente corre o risco de criar um pequeno agressor, que quando esse rio fica maior, ele nos afoga. Eu não acredito que você tenha colocado o seu filho no mundo para que ele lhe afogasse depois. Não acredito, não. Então, o que você tem que fazer como pai? A cada dia antes de dormir, pergunte-se: será que hoje eu construí a ponte? Será que hoje eu fiz chegar o meu coração até o coração do meu filho? Ou será que mais uma vez eu não coloquei os tijolos necessários para que essa ponte pudesse ser feita? Todos os dias nós precisamos dessa reflexão. Caso contrário, as nossas relações perdem a qualidade. E não é só pai e filho que precisa fazer isso. O tempo todo nós precisamos construir pontes em relação a todo mundo, na direção de todo mundo. Caso contrário, nós vamos ficando isolados da nossa margem. E a gente não é capaz de chegar a mais ninguém, porque a gente já se acostumou a ficar ali quietinho, ninguém nos incomoda. Não. Ser pai não é apenas exercício de função biológica. Ter trazido esse menino no mundo não é garantia de nada. A paternidade e a maternidade é exercício o tempo todo de amor, disciplina, de observância. Porque só falar que ele é seu filho, cuidado, pode ser que ele já não é há muito tempo. Já deixou de ser seu filho há muito tempo. Só tem o mesmo sangue, mas já não tem as mesmas intimidades, já não tem mais a possibilidade de conversarem como pai e filho, não. E aí estão as distâncias que esse jeito, muitas vezes, apenas enérgico de ser, pode trazer os malefícios e despertar tanta coisa ruim dentro das nossas famílias, né?